Boa tarde, pessoal. Aqui é o vosso boy King da Queen. Começo agora mais um episódio do programa Ritmos Beira. Programa esse que vem para deixarmos de assistir às outras pessoas, mas sim sermos assistidos. Programa que fala da música, de tudo que tem a ver com a cidade da Beira. E hoje o programa vai ser um bocadinho diferente porque eu trago aqui um convidado muito especial. Convidado este que foi músico, foi gladiador e hoje ele se converteu em um pregador. Não sei mais delongas, pessoal. Eu vou convidar agora o Isaac, o homem que vocês lhe conheceram como o Steme na música e no rompimento. Hoje ele vem nos falar sobre a vida cristã que ele leva hoje. Isaac, seja bem-vindo. Entra aí, fica à vontade. Estás no programa Ritmos Beira. E Isaac, conta-nos um bocadinho de si. Primeiramente, gostaria de agradecer todo o pessoal que me assiste, principalmente meu pai, não se esquecendo de meus amigos e enfim. Isaac, como é essa mudança de músico, gladiador para pregador? Sim, indo concretamente, gostaria de alertar que não houve nenhuma mudança. Por quê? Porque o nosso chamado aqui na face da terra, e Deus nos chamou com um certo propósito. O propósito na qual de louvar. Eu diria que a diferença é que eu estava perdido na adoração, porque é benéfico que tudo que Deus fez é bom. Eu digo que estava perdido em que sentido? Em sair da adoração positiva, da adoração divina, para adorar outras coisas. Como diz a Escritura no livro de Romanos, que além de o homem primitivo, que é Adão, adorar o Criador, passou a adorar a criatura. Então, é neste sentido, eu passei a adorar outras coisas. Passei a adorar o rompimento, passei a adorar a música, passei a adorar a mulher, etc, etc. Ok, Isaac, só uma pergunta. Considera-se pastor? Eu não me considero pastor. Sim. Eu sou o pastor. Alguma formação da teologia? E eu diria que não tive melhor, quis dizer que não tive confirmação física, mas eu fui formado com o Espírito de Deus. Tivemos aí a entrevista com Gonzila Pedro na semana passada. Eu recebi alguns feedbacks e com certeza chamas aquelas pessoas que começaram a carreira musical consigo na época de mundanos, pecadores. É assim, eu digo mundano em que sentido? Porque eles apegam-se mais às coisas mundícias do que a coisa primitiva, que é a adoração. O que pregas, em particular na cidade da Beira? Consideras pregações vivas, pregações que salvam as pessoas? Sim, na verdade, gostaria de agradecer os pregadores da cidade da Beira, okay, porque é por intermédio dele que a palavra de Deus tem se espalhado, sim, em toda a parte da terra. E quero também aproveitar e agradecer o pastor Tony e Sérgio Ricofa, não se esquecendo de Mulandense. Dizer que a pregação na cidade da Beira é viva. O que tens a dizer acerca desta pandemia que está a deixar as pessoas mesmo amedrontadas? Sim, dizer o seguinte, meus amados irmãos, que o que se mudou aqui é o nome Covid-19. Mas se formos a ver, a praga sempre existiu. E Jesus Cristo deixou bem claro, ele disse que nos últimos tempos surgiriam coisas perigosas, dos quais não poderíamos fracassar do cristianismo dando crédito a esse tipo de coisa. Porque diz assim a Escritura Sagrada no livro de Romanos 8:35, diz o seguinte, que não será guerra, não será fome, não será coisa nenhuma que vai nos apartar do amor de Cristo. E olhando para a igreja primitiva, estou a me referir de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi o Lucas. E foi num tempo muito difícil. Personagens principais do livro de Atos dos Apóstolos é Pedro e Paulo, cujo o Espírito Santo encontra-se como protagonista. Se você for a olhar no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, e fala-nos sobre a vida física de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele havia nos prometido que não nos deixaria órfãos, que o Espírito Santo poderia proceder
com a nossa vida, poderia ser o nosso guia. Mas o que eu observo hoje em dia, meus amados irmãos, não é o que vem tipicamente escrito nas Escrituras Sagradas. Porque se formos a respeitar as quarentenas, nós vamos perceber que os nossos amados estiveram em quarentena quando estavam unidos naquela casa no dia de Pentecostes e à espera da descida do Espírito Santo através da promessa, porque nada poderiam fazer sem Espírito Santo. Assim como nós nada podemos fazer nas estradas, não podemos circular sem máscaras hoje em dia. Então o Espírito Santo naqueles dias simbolizava a máscara. Amém? E quando desceu o Espírito Santo, como se fosse um vento veemente, a Bíblia afirma que os apóstolos começaram a se expressar de uma forma diferente. E cumpriu-se o livro do profeta Joel. Exato. Agora, alguma palavra de fortificação para as pessoas? Porque fecharam-se as igrejas, as pessoas não vão adorar nas igrejas agora, estamos a adorar em casa. Alguma palavra fortificante para os cristãos em particular? Sim, do princípio, eu quero acrescentar que ser cristão não significa ser ignorante, e eu quero também alertar que o apóstolo Paulo repetiu várias vezes nas Escrituras Sagradas, dizendo que poderíamos, ou melhor, devemos respeitar as autoridades. Exato. Porque nenhuma autoridade vem de si mesma. Isto podemos encontrar no livro de Romanos 13, sobre a submissão. Exato. Temos que pagar imposto, temos que usar as máscaras e não podemos dar motivos. Quer dizer, Jesus Cristo disse que nós devemos ser a luz. Como todos nós sabemos, a luz é atrativa. Então, é através da nossa atração que os governantes poderão, assim dizer, que vamos liberar as igrejas. E se a gente continuar com essa ignorância, vamos atribuir títulos negativos aos governantes. Certo. E o que eu quero avisar ao FBI que está em casa, que está me assistindo, não se esquecendo de Adriano e do Gonzila, não vou dizer que ele é meu ex-amigo, só o fato dele se encontrar mergulhado no pecado, não vou dizer, mas o que eu hei de dizer para o tal Gonzila, que me aguarde, porque Gonzila é a minha missão. Ok. Por quê? Porque Cristo Jesus morreu para os pecadores. E Gonzila faz parte desses pecadores. Atenção. Pregador Isaac, estás a dizer que tens uma missão de resgatar o Gonzila? Sim. O Gonzila está mergulhado no pecado? Sim. E a sua missão é resgatá-lo? Sim. Por quê? Olha, meus amados irmãos, há uma coisa que o mundo não consegue perceber. E quando se fala de pastor, e se olha em Jesus. Eu digo libertar o Gonzila, não como Isaac, o libertador, exato, mas sim como Cristo em Isaac. Ok? Tá a perceber? Então, e o livro de Pedro 3,3 diz o seguinte: se o Senhor tarda, é por causa do número dos pecadores. Exato. Se o Senhor atrasa, é por causa do número de pecadores. Então, eu preciso do Senhor presentemente. O que eu devo fazer? Tenho que buscar Gonzila. Porque Lucas diz o quê? Diz que ou melhor, Jesus falando por intermédio do livro de Lucas. Exato. Ele disse que quem conseguir achar uma ovelha, a glória nos céus. Exato. Uma somente. Certos homens. Eu vi um pastor no Chapa, aquilo foi triste para mim,
aquele pastor disse assim: não posso pregar senão vou entrar preso. Mas o apóstolo Paulo, foi por causa da pregação que ele esteve preso. Esses são cristãos ou são ovelhas, como diz o Mateus 7,15, são lobos disfarçados de ovelhas. Até que eu queria lhe fazer essa pergunta, em particular cá na cidade da Beira. Qual pastor ou apóstolo que Isaac diz que este não é pastor ou não é o apóstolo? É assim, na Bíblia havia escrito que pelos seus frutos os conhecereis. Jesus Cristo disse assim: mantendo o juízo e fazer a justiça. Exato. E desde que me tornei o teu servo, significa que a justiça está sobre mim. Eu tenho autoridade de dizer quem está certo, quem está errado. Exato. Por exemplo, tivemos um grande homem, um profeta, embora que a pergunta não era, ou melhor, a pergunta não tinha a ver com o profeta, mas fazem parte. Não, eu perguntei, ou pastor, sim, ou profeta. Sim. Tipo, a quem diz que este não é pastor ou este não é profeta? Sim, é assim. Eu gosto de responder com a Escritura Sagrada. Exato. E se nós formos a ver no Atos, no mesmo livro, na qual eu dizia, Atos 5, versículo 37. E quando os apóstolos sofriam perseguição, levantou Gamaliel. Disse que não vos preocupeis. O Gamaliel era chefe dos fariseus. Ele disse que não podem preocupar com eles, porque levantou Teudais e a igreja não chegou longe. Vou acrescentar, levantou o cego, o profeta que levantou muita especulação. Okay. O profeta cego, mas a igreja não chegou longe. Isso é bíblico. Não sou eu falando, apenas sou representante da palavra. Ok. O profeta cego. Sim, Jesus Cristo disse que um cego não pode guiar outro cego. Atenção, deixa ver se entendi. O profeta cego, o homem que se diz que fez vários milagres. Sim, é assim. Aquilo, ele fez várias magias. Ah, chamas de magia? Sim, porque ele é mágico. Sim, porque milagre e magia confundem-se. São semelhantes, mas não são iguais. Ok. Se nós formos a ver no Antigo Testamento e nas cartas mosaicas, ou melhor, nos livros de Moisés. Ok. Nos livros de Moisés, cartas são cartas paulinas, né? São cartas. Exato. Nos livros de Moisés, quer dizer. E quando Moisés lançou o cajado, o faraó disse que até criança aqui no Egito faz esse tipo de coisa. Exato. Mas se nós formos a ver fisicamente as cobras, ou melhor, quando Moisés lançou o cajado e o cajado ficou cobra, muitos jovens do Egito lançaram e também ficaram cobras, se calhar cobras mais enormes. Enormes, exato. Mas veja só qual foi a diferença. A cobra de Moisés resistiu. Eu estou a falar da resistência. A igreja não resistiu. O ato explica que levantou Teudás, a igreja não resistiu. Levantou Judas, a igreja não resistiu. Exato. Levantou cego, a igreja não resistiu. Não resistiu. Ok. Lançaram-se cajados, o cajado de Moisés resistiu. Exato. Só para fecharmos, qual pastor ou profeta que Isaac respeita diz que sim, senhor, este é o mandado de Deus? Sim, do princípio eu gostaria de dizer que esta geração deveria ser imitador do apóstolo quer dizer, o apóstolo Tony. Exato. Vou repetir, gostaria que esta geração fosse imitador
do pastor ou apóstolo Tony. Tony, exato. Assim como Paulo escreveu nas cartas paulinas ou epístolas de Paulo, que sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, o nosso Paulo na atualidade, quis dizer, o nosso Paulo na atualidade é o pastor, ou devemos olhar o pastor Tony como sendo o nosso Paulo. Porque o espírito de Paulo, sabe o que estraga esta geração? O espírito paulino, assim como o espírito de Elias, que transbordou-se para João Batista. Exato. Nós devemos sentir o espírito de Paulo manifestando sobre nós. Ok. Nós vamos esperar para o outro episódio desse nosso programa. Acredito que da próxima vez iremos encontrar aqui o Gonzila Pedro, porque se o pastor Isaac aqui diz que está numa missão de resgatar o Gonzila, eu acredito que podes falar para ele abertamente, pessoalmente. Eu já disse pessoalmente ao Gonzila. Ok? Sim, já disse por quê? Porque a palavra que eu tenho pregado, acredito eu que já chegou aos ouvidos de Gonzila. É por esta razão que eu digo que já disse ao Gonzila. Ok. Apenas o espírito da ignorância, ou espírito diabólico, Ok. que outrora havia me oportunado, ou melhor, vou dizer que o espírito que outrora havia me usado, o espírito que eu deixei lá, quando eu estava naquele mundo, eu era chefe daquele grupo. Ok. Amém? Assim como um chefe, quando sai, deve deixar outro chefe, assim como Jesus, quando saiu, deixou Pedro, eu era assim naquele grupo. Ok. Eu deixei o Gonzila naquele grupo, a representar o grupo. Exato. É por esta razão que eu, conhecendo a fórmula daquele grupo, sei como libertar o Gonzila. Ok. Não usando a minha força na primeira pessoa, força divina. Ok. E mensagem para os que estão aí a nos assistir? O que eu vou dizer, meus amados irmãos, principalmente para os pastores da atualidade, que preguem a verdade, que não preguem a mentira, que preguem a palavra da liberdade, não da libertinagem. Muito obrigado. E também agradecer ao Adriano, o FB, o Shadrach, o Rocky, mandar, poderia dizer um rala se eu fosse mundano, né? Parece que ainda estás. Parece que ainda. Na verdade, ser cristão não significa perder todas as qualidades, mas deve-se perder todas as qualidades. Sim. Ok. Ok. Então, muito obrigado. Nós esperamos que voltes numa outra oportunidade. Vamos fechar por aqui o nosso programa. Até a próxima. Fiquem aí com as restantes programações do nosso canal. Comentem, gostem, partilhem, porque o pastor aqui, Isaac, ainda vem para aqui para poder falar da palavra de Deus. Próxima semana temos mais uma edição. Teremos o Dick Rock no nosso programa. Fiquem atentos aí. Até ao próximo. Obrigado.